Bom, então na última aula a gente viu o teorema do valor intermediário, tá? A gente começou o teorema do valor intermediário. Vou relembrar a ideia dele. Bom, graficamente, né, significa se eu estou com uma função contínua aqui, intervalo AB. Digamos, aqui eu tenho f de A, né? Estou colocando f de A menor que f de B, mas nada impede que seja maior, tá? Só título de exemplo. Então, eu garanto que qualquer valor que eu pegue aqui entre f de A e f de B, vai existir um valor C no intervalo AB, tal que a f de C igual a D. Então, esse aqui é o teorema do valor intermediário. Entre f de A e f de B, existe um valor C, tal que, desde que a f seja contínua, né? Existe um valor C tal que a f de C é igual a D. A gente viu um probleminha lá básico do cálculo, né? De mostrar que uma determinada função, um polinômio, tem uma raiz, né? Bom, e aí a gente vai ver depois, né, ainda algumas consequências desse teorema aqui, tá? O primeiro, que a gente prova o corolário desse teorema, ele não sai imediato, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho na demonstração dele, é que se contido em R é um intervalo e f de I em R é contínuo, então a imagem f de I é um intervalo. Então, basicamente, aqui, se eu fosse olhar, né, nesse exemplo que a gente colocou aqui, bom, né, eu estou com um intervalo aqui AB, quem seria a imagem dele, né? A imagem, nesse caso, seria esse intervalo aqui. A imagem do intervalo AB pela F, tá? Então, o que esse corolário vai garantir para a gente, que se eu estou uma função definida no intervalo I em R, então a imagem desse intervalo é um intervalo. Tá? Depois eu vou comentar algumas coisas, né? Vai depender do I. Aí também, dependendo desse tipo de intervalo, a gente tem propriedades mais fortes. Tá? Bom, vamos ver como que a gente prova isso. Tá? Bom, vou colocar aqui como demonstração. Bom, vamos colocar um caso particular, né? Primeiro, se f é constante, então a imagem da f é um ponto, digamos aqui um ponto P, e aqui, isso aqui é um intervalo degenerado, né? Aqui é um intervalo degenerado, é um ponto só. Tá? Bom, agora vamos supor f uma constante, né? Se f é não constante. Bom, a gente tem duas situações, tá? A gente tem que a f pode ser limitada ou não. Tá? Então, a demonstração que eu vou fazer aqui, ela acaba sendo válida independente se a f for limitada ou não. Tá? Mas, vamos quebrar em dois casos, para não ter problema. Se f é limitada, então
Bom, o que significa ser limitado, né? Significa que a imagem da f, ou f de x, né, menor ou igual que uma constante para todo x. A imagem dela é limitada, né? O módulo de f de x menor ou igual que c para todo x pertencente a i. Ou seja, f de i é limitado. Esse conjunto aqui, a imagem, né, f de i, é limitado. Bom, se ele é limitado, ele possui supremo ínfimo, tá? Então, seja alfa um ínfimo do conjunto f de i, perdão, não é conjunto do maior ínfimo do f de i, ele chama conjunto ínfimo de f de i e beta supremo de f de i. Não precisa de parênteses. Então, o alfa é o ínfimo, o beta é o supremo. Bom, a ideia é mostrar que o intervalo de extremos alfa beta, observa que eu não estou colocando se é fechado ou se é aberto, tá? Vai depender, claro, do próprio i, tá? Porque a gente vai ver depois que se o i é fechado, aí o alfa e o beta pertence ao conjunto, mas se o i não for fechado e limitado, não dá para falar nada. Vou mostrar que o intervalo de extremos alfa e beta é igual a f de i, tá? Ou seja, a imagem f de i vai ser um intervalo de extremos alfa e beta. Só não dá para falar se o alfa e o beta vão estar no conjunto. Tá? Bom, primeiro, então, para eu mostrar que o f de i é um intervalo de extremos alfa e beta, eu tenho que mostrar que qualquer ponto entre alfa e beta está em f de i. Tá? Então, sim, considere, vou pegar um elemento aqui qualquer, D, pertencente, ou melhor, né? Eu vou pegar ele no intervalo alfa-beta aberto, porque, como eu falei, o alfa e o beta eu não sei se vai estar. Tá? Falando, o f de i é um intervalo de extremos alfa-beta, mas eu não sei se ele é aberto, se ele é fechado, ou se ele é aberto de um lado e fechado do outro. Tá? Mas o que eu vou provar é que todo elemento entre alfa e beta está em f de i. Ok? Considere isso. Bom, pela definição de ínfimo supremo, e supremo, existem A e B aqui em I, tal que o alfa menor ou igual que o A, perdão, f de A, menor que D, menor que f de B, menor ou igual que beta. Por quê? Bom, se o alfa estiver no conjunto, o A pode ser até tal que o f de A seja igual a alfa. Se não, qualquer elemento que eu tome maior que alfa, ele já não é mais uma cota inferior, ou seja, tem um elemento de I tal que satisfaz isso, f de A maior que D, menor que D. Tá? Mesma coisa para cá. Bom, assim, observa aqui, a f é contínua, de A, intervalo AB em R, né? Que é a restrição, observa que o A e B estão em R, então f contínua em AB
fechado, né? Observa que eu estou colocando que f de A maior ou igual que alfa, mas não necessariamente é alfa. Tá? Contínua. E D pertence ao intervalo aberto aqui, f de A, f de B. Bom, então, pelo teorema do valor intermediário, pelo AB que está contido em I, né? Pelo teorema, vou colocar TVI, tá? Teorema do valor intermediário, existe um C aqui no intervalo aberto AB, tal que f de C igual a D. Bom, e a gente acabou de mostrar que o D pertence a f de I. Isso significa o quê? Qualquer elemento aqui está em f de I. Né? Ou seja, o intervalo alfa-beta está contido em f de I. Aqui. Então a gente acabou de concluir que o intervalo alfa-beta está contido em f de I. Intervalo aberto. Bom, como eu falei, eu não posso garantir que esse intervalo aqui é todo f de I. Mas o que a gente vai mostrar agora? Eu vou mostrar que qualquer número menor do que alfa e maior do que beta não está em f de I. Tá? Agora, pela definição de ínfimo supremo, ínfimo supremo, se eu pegar qualquer número menor que alfa, então, digamos, se x0 é menor que alfa ou x0 é maior que beta, então perdão, tá? Isso, né? Então, x0 não pertence a f de I. Por quê? Bom, lembra, o alfa é a menor das cotas inferiores. Então, se eu pegar x0 menor que alfa, x0 não pode ser uma cota inferior. Se ele não é uma cota inferior, em particular, ele não está em I. Né? Porque para ele estar em I, ele tem que ser... ele tem que ser maior ou igual que a menor das cotas inferiores, né? Que é o alfa. Mesma coisa, se x0 é maior que beta, se x0 é uma cota superior, né? Mas ele não é a menor das cotas superiores, né? Então ele não pode estar em beta, em I, né? Desculpa, em I. Então, ó, de novo, x0 é menor que alfa, x0 é menor que o ínfimo. O menor elemento do f de I é no máximo ínfimo, nenhum menor que ele pode estar no conjunto, porque senão ele seria uma cota inferior. Uma cota inferior menor que o ínfimo. Mesma coisa, x0 não pode estar em I, porque senão ele seria uma cota superior maior que o sub. Ele é menor do que o sub. Uma cota superior. Isso, maior que o sub. O sub é no conjunto. O sub é a menor das cotas superiores. Né? Ele seria uma cota superior maior que todas essas aqui. Então, na verdade, esse aqui não seria o supremo. O supremo teria que ser menor ou igual que x0. Tá? Bom, então, de qualquer forma, o que eu estou concluindo? Bom, x0 não está em f de I. Então, significa que, logo, o f de I interseção, vamos pegar aqui, R menos intervalo alfa-beta fechado, isso aqui é vazio. Bom, então a gente tem
Logo, a gente tem que o f de i ou é intervalo alfa-beta aberto, ou f de i intervalo alfa-beta fechado, ou f de i é um intervalo alfa fechado aqui, beta aberto, ou f de i aberto em alfa, fechado em beta. Tem que ser um desses quatro. Por quê? Bom, o complementar de f de i está contido aqui, né? E esse conjunto aqui está contido em f de i. Então, os quatro conjuntos que satisfazem isso e isso são esses quatro que são intervalos. Tá? Então, as possibilidades são essas. Não tem mais nenhuma outra. Bom, lembra que aqui eu considerei o f de i limitado, né? Agora vamos ver se ele não for limitado. Se ele não for limitado, então vou colocar aqui, caso 2. Se f de i, né, não é limitado. Então, por exemplo, vamos supor que f de i não é limitado inferiormente. Então, a gente toma alfa igual a menos infinito. Se f de i e o beta da mesma forma, tá? Vai depender, né? Se o f de i não é limitado superiormente, a gente toma o beta igual a mais infinito. Então, se ele não for limitado nem inferiormente nem superiormente, né, a gente toma alfa igual a menos infinito e beta igual a mais infinito e mostra que f de i é todo R. Mostra como usando esse mesmo argumento, né? Bom, a gente pega um D lá entre alfa e beta, né? Observa aqui que, no caso dele ser limitado aqui, por exemplo, né? Se eu pego um D, né, maior que alfa e menor que beta, beta tanto faz seu supremo ou ser mais infinito. Se for mais infinito, o que acontece? Eu consigo um elemento maior que D que está num conjunto, porque senão o conjunto seria limitado, né? Se dado qualquer D não tivesse um elemento maior que ele que ainda está no conjunto, esse conjunto seria limitado. Tá? Então, se ele for ilimitado superiormente, eu vou conseguir, dado um D, eu consigo um B maior que ele e finito. Se ele for limitado inferiormente, eu consigo um A menor que ele e finito. Né? Então, existem esses dois e o argumento repete da mesma forma. Tá? Então, repetimos o argumento da forma do caso 1, né? Tá? Então, aí o argumento aqui é o mesmo, tá? Não tem muito segredo não. Tá? Logo, f de i é um intervalo. Tá? Então, o caso que dá mais trabalho no fundo é esse, né? Porque aí depois a gente tem que argumentar, né, que a f de i intercepta o exterior, né, do intervalo fechado. Porque aqui, observa que não tem ninguém menor que alfa, se alfa for menos infinito. Né? E se o caso beta for mais infinito, não tem ninguém maior que beta. Tá? Então, acaba sendo o caso mais simples que esse aqui. Tá? Bom, e o que a gente faz com isso, né?
o que a gente usa. Vamos só ver primeiro, antes acabou, né? Vamos só ver primeiro o que acontece. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo, né? O que pode acontecer, mas ainda uma das argumentações eu não vou conseguir provar, que é o próximo assunto que a gente vai ver, tá? Que envolve quando o conjunto é compacto. Então, uma observação. Vamos considerar aqui, seja f de R uma função contínua com I intervalo. Então, bom, vamos olhar o que acontece, tá? Ó, a gente só tem um caso que se o I com intervalo fechado, por que eu falei que é compacto? Porque ele é limitado e fechado. Tá? Então, f de I, que a gente já sabe também é um intervalo, ele vai ser também um intervalo fechado. Limitado e fechado. Bom, isso aqui a gente não provou ainda, tá? Mas a gente vai provar mais para frente um pouquinho, tá? Na verdade, a gente sabe que se é um intervalo, f de I é um intervalo. Aí a gente vai mostrar que se é compacto, né? Limitado e fechado, é um intervalo limitado e fechado. Tá? Mas isso é a próxima matéria. Então, mas só a título de exemplo. Se a gente tem que o I é um intervalo dessa forma, a f de I a gente consegue concluir que é dessa forma. Tá? Agora, se I não é um intervalo limitado ou fechado, não podemos afirmar nada sobre a forma, né, de f de I. Ou seja, não necessariamente ele é do mesmo tipo, né? F de I pode não ser do mesmo tipo de I. Por exemplo, vamos considerar a função f de x igual a seno de x. São bem simples, né? Vamos considerar intervalos aqui. I1 igual ao intervalo 0π aberto. Bom, quem que é a imagem desse intervalo? F de I1. Isso aqui é aberto no 0 e fechado no 1. Ele assume todos os valores entre 0 e 1, só que não assume o 0, né? E ele assume o máximo em 1. Então, intervalo aberto 0π, a imagem dele pela função seno é um intervalo aberto no 0 e fechado no 1. Vou considerar outro aqui, 2. Por exemplo, 0π sobre 2, intervalo aberto. Bom, esse aqui, essa mesma f, tá? F de 2, aí sim, isso vai dar um intervalo aberto. 0, 1. Bom, e se eu coloco aqui agora um intervalo em 3, por exemplo, 0, 7. Observe que eu estou colocando, eu coloquei do lado esquerdo intervalos abertos, tá? Então eu já dei um aqui que é fechado de um lado, aberto no outro, aberto. E esse aqui dá tudo no intervalo 0, 1. Ou perdão, menos 1, né?
fechado. Então, exceto nesse caso que eu tenho intervalo fechado, que a gente vai provar, né, que a imagem é um intervalo fechado, todos os demais a gente não consegue falar nada. Por exemplo, se eu considerar uma função de g de x igual a 1 sobre x. Então, vamos pegar aqui um intervalo e 4 igual aberto 0, ser fechado em 1 aqui não vai fazer muita diferença, né? A g é contínua e g desse quadro aqui dá o quê? Bom, fechado em 1 mais infinito. Então, observa que um intervalo limitado está sendo, a imagem dela é ilimitada. Então, tem diversos exemplos que a gente pode ver aí. Tá? Bom, vamos ver mais um aqui, onde a gente mostra que todo polinômio de grau ímpar possui uma raiz. Vou ver mais um exemplo aqui. Se P de x a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a1x mais a0 com a n diferente de 0 e n ímpar, ou seja, né, P de x com a n diferente de 0 e n ímpar. Então, P possui uma raiz real. Vou colocar uma raiz que já é óbvio que é real. Né? Bom, como que a gente enxerga isso, né? De fato, o que a gente faz? Eu vou pegar o P de x e eu vou colocar x elevado a n em evidência. Então vai ficar x elevado a n que eu multiplico a n mais a n menos 1 sobre x mais pontinhos mais a1 sobre x elevado a n menos 1 mais a0 sobre x elevado a n. Bom, o que acontece, né? Quando eu faço x ir para mais infinito ou para menos infinito, todos esses aqui vão para zero. Tá? Ou seja, então para x suficientemente grande, o x tendendo a mais infinito, eu marco uma certa constante m, quem domina isso aqui é o an. Né? Isso tudo aqui fica menor que o an. Tá? Observa que o an é diferente de zero. Né? Depois a gente verifica, separa o ímpar. Então, como a gente tem aqui nos dois casos, limite quando x tende a infinito, eu vou colocar an menos k, x elevado a k, mesma coisa, an menos k, x elevado a k, quando o x vai para menos infinito aqui, né? X tendendo a menos infinito. Ambos dão zero para todo k, 1, 2 até o n, né? Todas as potências. 1 até o n. Tá? Então, o que acontece? Para x suficientemente grande, o sinal desse termo aqui é o mesmo de an. Para x suficientemente grande, né?
sinal B. Vamos chamar aqui de Q de x. Quem é Q de x, né? Isso aqui. É o mesmo de AN e Q de x tende a AM quando x tende a infinito. Q de x é limitado também, né? Portanto, o que vai acontecer, né? Bom, se o AM for positivo, o limite do x elevado a n, quando x vai para infinito, vai para infinito. Aqui independente, né? Se o n é par ou ímpar, né? Mas quando x vai para menos infinito, x elevado a n vai para menos infinito, porque o n é ímpar. Por isso que a gente precisa do expoente n ímpar. Então, se o an é positivo, limite de p de x, quando x tende a infinito, isso aqui é o limite de x elevado a n, quando x vai para infinito, que é a mesma coisa, limite, perdão, esse aqui é de x, né? Bom, aí de novo, o limite do produto, nesse caso é o produto dos limites, né? Na verdade, aqui eu já posso usar aqui, a Q de x ela é limitada e converte para o número, no caso como a n é positiva, né? Para o número positivo, então esse limite aqui dá mais infinito. O limite, quando x tende a menos infinito, de p de x, é igual ao limite quando x tende a menos infinito, x elevado a n, que é de x. Mesma coisa, né? O an aqui, ele vai para n, isso aqui vai para um número positivo, e esse aqui, como n é ímpar, x tendendo a menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Menos infinito, aqui indo para o número positivo, vai para menos infinito. Tá? Se o an for negativo, troca, né? Então, limite, quando x tende a infinito, de p de x é menos infinito, e limite, quando x tende a menos infinito, de p de x é mais infinito. Então é em troca. Mas de qualquer forma, o que vai acontecer? Eu tenho que a imagem dessa função p, ou desse polinômio, né, que é uma função contínua, a imagem disso aqui é um intervalo ilimitado inferiormente e superiormente. Ou seja, a imagem é R. Sim, P de R é um intervalo. Isso aqui é o quê? Pelo corolário anterior, porque o R é intervalo, a imagem do intervalo é intervalo. P de R é intervalo ilimitado, né? Ilimitado, inferiormente e superiormente. Então, P de R é igual a R. Certo? Porque é interessante aqui, né? Que a gente está mostrando, né? Até mais fundo, só que P possui uma raiz, né? Se eu estou com expoente ímpar, eu estou dizendo que a minha função polinomial, né, cujo coeficiente dominante, né, é ímpar, é sobrejetora. Tá? Então, como 0 pertence a R e P é contínua, existe x0 aqui em R, no domínio, então que P de x0 é igual a 0. Ou seja, x0 é a raiz de P. Tá? Então, mais uma outra
aplicação, né? Aqui o mais interessante, né, até do que a questão só da raiz, né, é essa questão aqui, ó, que a gente mostra que todo polinômio de grau ímpar ele é sobrejetor, ok?